Senhores telespectadores, hoje é 14 de agosto. É, portanto, uma data famosa na história portuguesa, porque faz hoje anos que aqui, no lugar onde estou, se deu uma batalha à qual devemos ser hoje uma nação independente. A Batalha de Aljubarrota. Eu acho que estão todos a ver uma bilha. Foi neste mesmo lugar que esteve o condestável português Dom Nuno Álvares Pereira. Era uma tarde de agosto quentíssima e o Nuno Álvares esperou aqui desde o meio-dia até ao pôr do sol o ataque das tropas castelhanas e passou torturas de sede. Ele nunca mais se esqueceu disso e não quis que os outros passassem pelo drama que ele passou. E depois da batalha mandou construir aqui uma capela com esta ordem. De um dos lados tem que haver sempre uma bilha de água fresca, uma bilha e um púcaro, para quem aqui passar não ter que sofrer sede como eu passei. Bom, eu acho que basta isto para este lugar ser sagrado. Há outro aspecto que me emociona muito. Já viram que eu hoje estou a fazer o programa e não estou sozinho. Não estou sozinho. Tenho junto de mim uma família, o meu amigo Miguel dos Santos, a esposa, Dona Rosália, vivem há 20 anos nos Estados Unidos. A filha, a Ana Cristina, fez aos pais um pedido, que eles me transmitiram por carta há alguns meses. Pai, eu gostava de ir a Lisboa para estar com o professor Germano Saraiva junto dele num dos programas que ele está a fazer. Bom, calhou o 14 de agosto, não foi de propósito, podia ser aqui, podia ser lá em cima em Castelo Rodrigo, podia ter sido o Alentejo, mas acho que foi simbólico. Estes portugueses que vêm de um lado tão remoto do mundo, estão junto de mim aqui, ao pé da bilha que o condestável legou à posteridade para matar a sede dos portugueses. Eu penso que esta menina, quando disse aos pais que queria vir fazer o programa junto de mim, se lembrava bem de que era portuguesa. Bom, e esta companhia de portugueses dispersos pelo mundo, que acho que pelo lado de dentro, pelo palpitar do coração, ainda são mais portugueses e alguns que moram cá dentro, esta companhia hoje comove-me e eu sinto-me feliz por poder comemorar Aljubarrota junto de uma família portuguesa que não encontrou lugar em Portugal e que teve o grande destino dos portugueses. Um palmo de terra para nascer e o mundo inteiro para morrer. A pequena capela mandada construir pelo condestável chama-se hoje Capela de São Jorge. Bom, o rei Dom João I mandou nessa altura oferecer uma imagem do São Jorge. É esta. São Jorge, montado num cavalo e com uma lança, está a matar o mal. O mal é um dragão. É claro que o mal aqui era a invasão estrangeira e o São Jorge, eu acho que o São Jorge até é parecido com o Dom João I. Há um retrato de Dom João I que lembra muito o São Jorge. Há aqui uma outra recordação dos tempos do condestável, a mim me emociona muito. É uma imagem de Santa Maria. Nuno Álvares Pereira foi sempre extremamente devoto de Santa Maria. Esta pequena imagem que hoje é passada nas procissões e que tem uma grande devoção popular. É uma imagem do século XV, portanto, é possivelmente a própria imagem ante a qual se ajoelhou o santo condestável. Isto para mim emociona-me porque o condestável é uma figura ímpar. O condestável acreditava absolutamente que existe um Deus justo, e o Deus que é justo
dá sempre a vitória a quem está do lado da justiça. E ele não tinha dúvida nenhuma que a justiça pertence a um povo que defende o seu direito de ser livre. Portanto, fossem poucos ou muitos, ele atravessava-se através da caminhada do invasor, barrava-lhe o caminho, lutava e tinha Deus por ele. E ganhou sempre. Os homens que têm verdadeiramente fé saem sempre vencedores dos combates. É isso, é tudo isso que esta ermida me lembra. Mas eu gostava que levassem os olhos cheios daquela pequena imagem perante a qual o santo contestável, talvez outrora, tenha erguido as suas orações. É claro que estes lugares são para os portugueses lugares quase sagrados. Foi aqui que milhares de homens jogaram a vida para que Portugal pudesse continuar a ser uma nação independente. E também foi aqui que milhares de outros homens, vindos de Espanha, vindos de França, perderam as vidas numa luta, e hoje respeitamos-los todos. Este lugar esteve abandonado durante muito tempo, muito tempo. Depois, quando fez 600 anos sobre a data da batalha, portanto, em 1985, fazia 600 anos, lá pensaram que era importante fazer qualquer coisa e um oficial muito distinto, ainda foi amigo dele, o general Temudo Barata, conseguiu uma verba 50 mil contos. E com 50 mil contos ele mandou aqui fazer um museu. Eu agora estou a falar-lhes dentro do museu para recordar aos portugueses a Batalha de Aljubarrota. Este painel daqui representa quem estava pelo partido do mestre. Dali representava quem estava pelo partido da Dona Beatriz. E ao meio representa os outros. Bom, tudo isto agora vai mudar, porque em 2002 organizou-se uma fundação, a Fundação Batalha de Aljubarrota. Obtiveram capitais importantes, mas de procedência particular. E estão agora aqui a tentar limpar o terreno, a comprar essas construções que foram surgidas à volta para apresentar aos portugueses esta terra de Aljubarrota, onde há 620 anos se jogou o destino de Portugal. Eu acho que essa fundação merece o apoio de toda a gente. É uma batalha famosa e espero, eles vão, em vez deste pavilhão, fazer um outro, que é um centro de interpretação da batalha. E aqui fica um pedido: não ponham lá este painel, não ponham lá isto. Isto está completamente errado. Completamente errado. A gente olha para ali e até fica com a ideia que os partidários do mestre Davis eram mais dos que os partidários, diz lá, de Dona Beatriz. Qual Dona Beatriz, qual história? Eram os partidários de Castela. A situação era esta. Morre o rei Dom Fernando. Morre em 1383. O rei deixa só uma filha. É menina, é pequenina, a Dona Beatriz, e coitadinha, ela por si não tem força para aguentar o trono de Portugal. Portanto, os pais tiveram que arranjar um marido que fosse um protetor. Quem é que tinha força, verdadeira força aqui na península? É claro que era o rei de Castela. Era o rei de Castela, por sinal que estava viúvo nessa altura. Bem, o rei podia ser pai, e não sei se avô da menina, mas casaram-nos e, portanto, a herdeira do trono português era esposa do rei de Castela. E foi exatamente por isso, quando morre o rei Dom Fernando e mandou aclamar Arraial, por Dona Beatriz, rainha de Castela, os povos pensavam assim: o quê? Uma rainha casada com o rei de Castela? O marido da rainha que é rei. E vamos todos cair sob o domínio castelhano. Então,
quando os arautos reais, tocando as trombetas, diziam arraial, por Dona Beatriz, Rainha de Castela, os povos calavam-se ou diziam, isto vem no Fernão Lopes, arraial, quem cujo reino for, levá-lo-á. Quer dizer, arraial, ainda não se sabe quem será o rei. Porque o rei Dom Fernando era filho do rei Dom Pedro I. Mas o rei Dom Pedro tinha tido mais filhos. O rei Dom Pedro tinha tido aquela famosa ligação com a linda Inês, que morreu em Coimbra, de quem falou Camões, estavas linda Inês, posta em sossego, do amor colhendo o doce fruto. Bom, e dessa ligação, o rei Dom Pedro tinha tido filhos, tinha-os reconhecido, eram príncipes da Casa Real Portuguesa, era o infante Dom João, o infante Dom Dinis, e portanto, o povo pensava, não, morreu o rei, esta menina que está casada com o rei de Castela não serve, mas há o filho, o Dom João, e portanto aclamavam o Dom João. Só que o Dom João, nessa altura, estava em Castela, tinha fugido para lá. Tinha fugido para lá porque o Dom João não era assim desperto e tinha assassinado a esposa. Um homem esperto nunca faz uma asneira dessas. Assassinar a esposa foi uma estupidez. Olhem, foi a rainha Leonor Teles que lhe meteu isso na cabeça. Porque a Leonor Teles tinha uma irmã muito bonita, Maria Teles. E a Leonor Teles estava casada com o rei Dom Fernando, coitado, que era uma fraca figura, sofria dos pulmões, ela estava sempre a tossir, e via-se que aquele reizito não ia durar muito. Bom, e quando morresse o rei, sucedia-lhe o irmão, Dom João. Esse era um belo rapaz, um grande caçador. Pois bem, esse rapaz vai casar com a irmã da Leonor Teles, com a Maria Teles. E aí a rainha fica a pensar, não tarda nada, a rainha é ela. Porque o meu marido morre, sobe o Dom João ao trono, e eu, que agora era rainha, ela é que fica a minha rainha. Então arranjou ali uma intriga muito hábil. O Dom João casou com a Dona Maria, lá em Coimbra, veio para Lisboa, e aí dizem aqui na corte, Dom João, que pena teres casado, que pena, porque a gente pensava em ti para rei de Portugal, porque, bem vês, o rei está doente, está cansado, não vai dar a nada, e a nossa ideia era casar-te a ti com a nossa filha, com a nossa filhinha, a Dona Beatriz, que era pequenina, e depois tu é que ficavas a reinar. Agora, olha, foste casar lá com a minha irmã, pronto, já não podes ser, já não podes casar, uma pessoa não pode casar duas vezes. E que pena, porque sabes, tu casaste com ela, mas ela está lá sozinha em Coimbra. Tu sabes o que é uma mulher sozinha. Ai, pobre Dom João, tu nem imaginas o que ela está a fazer a esta hora. É noite, é meia-noite. Se fosses lá e visses, tu até deitavas as mãos à cabeça. E enquanto a rainha dizia isso, um fidalgo tirava uma grande adaga da bainha e afiava na baia, afiava. E deu ao pateta do Dom João, olha, aqui tens para fazer o que tens a fazer. Claro, o Dom João monta a cavalo, vai arrebentar cavalos de Lisboa até Coimbra, chega a Coimbra ao amanhecer e cai no quarto onde a pobre da mulher estava a dormir sozinha e tranquila e atassalhou-a de punhaladas e matou. Era isso o que queria a Leonor Teles. Logo que o Dom João matou a irmã dela, disse, assassino, matou a minha própria irmã. E pôs as justiças todas a correr atrás do Dom João. Dom João, coitado, teve que fugir, fugiu para Castela e estava em Castela quando morreu o rei Dom Fernando. É claro, o rei de Castela, também era Dom João I, percebeu logo que aquele foragido a quem ele tinha dado asilo ia ser o rei de Portugal. Portanto, mandou-o prender.
Mandou-o prender, esteve preso em Toledo, e aqui o povo estava à espera que esse príncipe, que era adorado, apesar de tudo isso, ele era adorado, voltasse, e enquanto voltava e não voltava, nomeou defensor do reino um filho bastardo do rei Dom Pedro, que também se chamava João, e que era o mestre quer dizer, o comandante da ordem militar de Avis, é Dom João Mestre de Avis. Portanto, quando aqui diz partido do mestre, não, isto não é verdade. Havia pessoas que eram pelo mestre, havia pessoas que eram pelo Dom João, havia pessoas que eram pela regência da Rainha Leonor Teles, porque era isso que tinha ficado escrito. Havia pessoas que eram pelo rei de Castela, porque o rei de Castela era rico e nós éramos pobres. Havia pessoas que eram pela Rainha Dona Beatriz, que era a verdadeira filha do rei falecido, e tudo isto está errado. Além disto, dá uma ideia de que todo o país, quase todo, estava pelo mestre, ao passo que dali são poucos e estavam contra o mestre. É exatamente o contrário da verdade. Todo o país aclamou, quase todo, os bispos, os fidalgos, os grandes, os mercadores, toda a gente estava por quem tem poder. Os fortes têm sempre a razão. E foi só o povo miúdo, à raia das aldeias, que se ergueu em armas e disse: aqui nunca o rei de Portugal, nunca pode deixar de ser um português. E é a reação brutal do povo miúdo que impede o triunfo das tropas do rei de Castela. Até se costuma perguntar, mas foi a Revolução de 1383 ou 1385? Ou foi uma crise social de 83 ou 85? Foi as duas coisas. Foi uma revolução e foi uma crise. Porque toda a crise provoca uma revolução. E, por vezes, há revoluções que vêm a degenerar em crises. Mas isso é outra conversa. Quando há uma crise, cria-se um clima de instabilidade política, de descontentamento, de protesto, e geralmente acontece uma revolução. Ora, devo dizer que estes anos de 1380 são uma ideia de profunda crise social em toda a Europa. Os camponeses em Inglaterra, na Borgonha, na França, na Catalunha, na Itália, levantaram-se em armas, mataram os seus senhores, assaltaram os castelos. É uma revolta agrária geral. E essa revolta chegou a Portugal. E é essa população dos campos, são esses homens das vinhas que fala Fernão Lopes. Fernão Lopes até lhe dá um nome bonito, os ventres ao sol. Quer dizer, eles nem as barrigas tapavam. Essa multidão miserável, mas com uma força de combate espantosa, que se põe debaixo das bandeiras do mestre e às ordens do seu condestável, o grande Dom Nuno Álvares Pereira, e cria uma força invencível. É preciso perceber isto. Foi a força do povo miúdo quem triunfou em Aljubarrota. E estou a dizer isto agora com a perfeita consciência da responsabilidade com que o digo. Volta a haver muita gente que vê na solução ibérica a maneira de sair da atual conjuntura portuguesa. Pensem que o povo miúdo não está com eles. O povo miúdo, este povo a que eu pertenço, não quer deixar de ser português. É, portanto, uma ideia excelente fazer aqui um centro de informação e, ao mesmo tempo, de turismo, para contar e lembrar aos portugueses o que foi a Batalha de Aljubarrota. Eu devo-lhes dizer que eu próprio não sei bem como as coisas se passaram. É certo, os portugueses eram poucos, cerca de 7.000, todos mal armados, alguns só com o chuço, o ferro da lavoura, poucos cavaleiros. Os invasores eram muito mais, eram 5 vezes mais, 35 ou 40 mil, e da melhor cavalaria da Espanha e da França. Portanto,
a desigualdade era enorme, enorme. Ora bem, apesar de tudo, os portugueses ganharam. Como é que isso foi possível? Eu não sei. Há muitas maneiras de contar a história. Nós temos um genial cronista, que é Fernão Lopes, que conta, mas Fernão Lopes vive e conta isto já cerca de uns 70 anos depois. Portanto, Fernão Lopes, que é um grande escritor, é de certo modo até um homem genial, mas é claro, tinha um patriotismo imenso e conta aquela vitória como se fosse um milagre. Um milagre. Diz ele que o terreno era completamente liso. Ali não havia nem desníveis, nem ladeiras, nem ribeiros, nem nada. Aquilo era plano. E conta isso que é para realçar a valentia dos portugueses. Ora bem, basta irmos lá hoje para ver que isso não é verdade. Aquilo é realmente um pequeno planalto, tem uma ribeira daqui, tem outra ribeira daqui, entre uma e outra vão cerca de 500 metros e, portanto, aquilo já por si é uma espécie de fortaleza natural. Além disso, os portugueses fizeram ali fossos, covas, obras de fortificação, quer dizer, a ideia do Campo Liso é perfeitamente errada. Há outro relato que é o de um cronista espanhol que lá esteve, o do Pero Lopes de Ayala. Esse conta exatamente o contrário. O terreno era cheio de obstáculos, realmente as tropas invasoras tinham sobretudo cavalaria, os cavalos começaram a tropeçar, a cair nos buracos, a ser atingidos, e gerou-se uma confusão. Agora, o relato, a meu ver, mais importante é o de um grande cronista, que é o João Froissart, que a batalha deu-se no tempo dele. Froissart vivia nos anos em que se deu a batalha. Claro que ele não estava cá, mas era um homem muito minucioso e foi até à França, ali à fronteira dos Pirineus, ao Béarn, ouvir escudeiros franceses sobreviventes da batalha e perguntou-lhes como é que isso aconteceu. Bom, depois, isto logo a seguir à batalha, depois, passados uns anos, ouvi dizer que um dos capitães de Aljubarrota, João Fernandes Pacheco, estava no Mar do Norte, no Porto da Eclusa, e ele sabia que esse João Fernandes era o guarda-mor do rei Dom João I. Foi lá, esteve no navio dele 6 dias, tomando nota pormenorizadamente. E é isso que depois o Froissart apresenta na sua crónica, embora de uma forma um bocado, diz que é um discurso do embaixador de Portugal ao rei de Inglaterra. Claro, é o que ele ouviu da boca de João Fernandes Pacheco. Bom, e o que ele conta é fundamentalmente o seguinte: Nuno Álvares, com o seu gênio, escolhe uma posição em que os castelhanos vêm a galope, convencidos que vão destruir aquele pequeno magote de gente que se opõe, mas realmente o caminho está cheio de ciladas. Os cavaleiros têm que percorrer um longo corredor que tem atiradores de um lado e do outro, atiram setas, atiram bestas, atiram pedras e começam a cair os cavalos tropeçam uns dos outros e eles acabam, a primeira carga acaba por se entregar. Viram que iam morrer ali todos e entregaram-se. Bom, simplesmente foram os sobreviventes, fugiram, foram dizer ao rei de Castela, fomos vencidos, e há uma segunda batalha, quer dizer, uma segunda fase da batalha, porque os exércitos estavam divididos em dois grupos, separados por 2 léguas, e já depois do pôr do sol, quando já é noite, está a anoitecer, o rei de Castela vem com a grande maioria das suas tropas, mas é noite, caem outra vez na mesma cilada e o rei é obrigado a fugir para Santarém. Isto é uma batalha real, porque de um lado está o rei de Portugal, do outro lado está o rei de Castela, e portanto foi uma batalha decisiva. Portugal ganhou naquela tarde gloriosa o direito de ser uma nação independente. Por isso, o rei Dom João I mandou fazer este grande edifício que vem na nossa frente. É um mosteiro de Santa Maria da Vitória,
daquela vitória que Deus deu aos portugueses. No primeiro plano, vê-se a estátua do Condestável. Bom, é claro que essa não foi o Dom João I que mandou pôr aqui. As relações depois entre o Dom João I e o seu Condestável não eram tão boas como seria para desejar. Isto já é uma coisa da... Eu vi pôr aqui esta estátua, foi há 30 ou 40 anos que puseram aqui esta estátua, que tinha sido feita para outro sítio. Esta estátua tinha sido mandada fazer para colocar na Praça da Figueira. Bom, mas depois o governo entendeu que ficava bem aqui e lá, para aqui veio o Nuno Álvares, e quem está na Praça da Figueira, como sabem, é o Dom João I. Se o Dom João I visse isso, hoje eu acho que até dava voltas na campa, porque este era o lugar da batalha que ele entendia que venceu. Passaram 620 anos, hoje todas as nações ibéricas vivem como irmãs, numa paz fraterna, mas Aljubarrota permanece como uma lição. Os portugueses, no século XIV, encontraram-se numa fase extremamente difícil da vida nacional e souberam ultrapassar essa crise, porque estiveram todos unidos à volta do Nuno Álvares e do seu rei. Eu acho que recordar isso é útil. Também nós agora enfrentamos dificuldades. Eu penso que o turismo e, sobretudo, recordar a história e fazer reviver épocas passadas e lembrar a silhueta dos heróis, tudo isso faz parte do turismo. Podem parecer-nos histórias maravilhosas, quase inacreditáveis, mas o mundo precisa de sonho e fantasia. Acho que a nossa próxima batalha passa por um campo que se chama turismo. Oxalá que esta fundação da Batalha de Aljubarrota nos ajude a vencer essa batalha.